as alterações na natureza da criação. E disse Deus, o Deus Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para administrar o planeta, a terra e tudo o que há nele. Gênesis 1, 26. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Maldita é a terra por causa do homem. Gênesis 3, 17. Deus criou o planeta e o homem perfeitos. A função perfeita do homem é apenas para administrar o planeta que Deus criou e não alterar a natureza perfeita da criação de Deus aqui. Gênesis 1, 2 fala de Deus criando o homem como um vaso de barro, ou do barro. Até Deus partilhar da sua vida no vaso de barro, o homem era um ser neutro. A vida do homem, a vida de Deus no homem, fez dele um administrador fiel, puro e perfeito. Isto foi, Deus canalizando no vaso de barro a sua natureza administrativa. Foi não, continua sendo. Satanás, com todo o seu atrevimento, vem através de seus agentes humanos, que são tão atrevidos quanto ele, a alterar a natureza da criação de Deus aqui neste mundo. Uma história ilustrativa. Certa ocasião, um cristão e um não cristão foram para a cidade numa carruagem movimentada a animais. O cristão, proprietário da carruagem, ia para a escola bíblica dominical num salão de cultos na cidade. Próximo da cidade havia um trevo. Para a direita, seguia em direção ao salão de cultos. Para a esquerda, seguia em direção a um prostíbulo. O cristão próximo do trevo, um pouco cansado, entregou a direção dos animais para o não cristão e cochilou. Ao acordar, percebeu que a carruagem seguia em direção ao prostíbulo. Em Romanos 8:1, a expressão guiado pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, por mais que não percebamos, todo homem temente a Deus, suas atitudes vêm do controle de Deus ao homem criado como um vaso de barro, ou seja, um corpo de barro. Notemos que a natureza do cristão era seguir as orientações da natureza de Deus, enquanto a natureza do não cristão era seguir as orientações de Satanás. Isso inconscientemente. Nesta exposição, estamos destacando a natureza de Deus no homem temente a Deus, a ele, e também a natureza do homem controlada pelo diabo ou por Satanás. O homem criado do barro é um ser neutro, podendo ser controlado pela natureza de Deus ou pela natureza de Satanás. Quando o ser humano é controlado pela natureza de Deus, naturalmente o seu comportamento é a confirmação disso. Por outro lado, quando o homem é controlado pela natureza do diabo, o seu comportamento é o reflexo dessa natureza. A nossa natureza está contextualizada aos demais seres, pois o nosso corpo e os corpos dos demais seres são criados da natureza terrena. O ser humano, com Deus, naturalmente está sujeito aos comandos de Deus, enquanto o ser humano controlado pelo diabo está sujeito a toda a distorção da criação de Deus neste planeta. Vamos a algumas definições, ou seja, vamos a algumas definições.
Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher. Quando um homem se une a outro homem na vida amorosa, sem dúvida está sob o controle de Satanás, e isso é distorção da natureza criada por Deus. A ideologia de gênero vem produzindo deformações em toda a criação. Tudo começou com os gêneros alimentícios transgênicos. A depravação do homem e da mulher, acasalando-se com animais, vem produzindo distorções em todos os seres. Gente com formas físicas duplas. E um exemplo, a figura centauro no horóscopo, metade cavalo e metade homem, representa toda a realidade distorcida das mudanças do homem controlado pelo diabo na natureza criada por Deus. Hoje, só não estamos vendo muitas dessas distorções em público porque os agentes de Satanás vêm escondendo tais distorções para não assustar o povo. Não sabemos até quando vão enganar o povo. Tudo é distorção da natureza de Deus. Os gêneros alimentícios transgênicos é uma distorção para comprometer a saúde do povo. Todas as mentiras pregadas como se fossem verdades são distorções da natureza de Deus. O pano quente em cima de crimes bárbaros e as acusações de crimes sobre inocentes é distorção da natureza de Deus. O cristianismo é uma distorção cruel, ou seja, o comunismo é uma distorção cruel da natureza de Deus. Billy Graham dizia que o comunismo é um projeto de Satanás para destruir a humanidade. Por isso afirmamos que tentar associar comunismo com cristianismo é mesmo que tentar associar Cristo com o diabo. A falsidade da identidade, como no caso do Lula sósia, fingindo ser o Lula original, o qual já está morto desde 5 de novembro de 2022, segundo documentários em vídeos de agentes do hospital. Segundo dados, a diferença entre o Lula original e os Lula sósias está nos pés. Ouvi informações que os pés do Lula original calçavam o número 36, enquanto os pés dos Lula sósias, os números são acima de 40. Que tal você, antes de qualquer argumento sobre a tal diferença, conferir tais dados? O grande problema da humanidade neste planeta, em especial no Brasil, é os homens buscando administrar este planeta com a imagem e a semelhança de Deus, sendo perseguidos, caluniados, massacrados e mortos por aqueles que, ao invés de administrar a perfeita criação de Deus, estão tentando alterar a natureza dela, como se Deus não soubesse criar nada perfeito. De que lado você está? Com agentes administradores de Deus ou com o diabo tentando alterar a natureza da criação de Deus? Deus nos colocou para administrar este planeta e não para alterar nada em sua natureza.